Bom dia a todos. Que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração para todos os ensinamentos dessa manhã e que nós possamos sair daqui, com um pouco mais de subsídios para que nós possamos enfrentar a nossa vida lá fora. Então hoje, o nosso tema não é muito fácil, né? Hoje nós vamos falar sobre a morte. E antes de nós começarmos, eu gostaria de fazer uma pergunta a vocês. Quem é que tem medo de morrer? Pode levantar a mão sem medo. Pode levantar. Eu levanto. A maioria de nós, né, com a exceção de algumas poucas pessoas, todos nós temos medo de morrer. E é um medo normal, não é natural. Aqui? Assim? Melhorou? Então, como falávamos, não é um medo natural, porque natural é tudo aquilo que está inserido na natureza. Mas é um medo normal, medo que vem. Por quê? Por que vem esse medo de morrer? Porque nós não conhecemos, porque nós achamos que a morte é algo desconhecido, é algo abstrato, que não passa, e na verdade nós nem queremos que passe mesmo pela nossa cabeça. E por que é que nós desconhecemos a morte? Se ela faz parte da vida, se a morte faz parte da vida, por que é que nós achamos que ela é um mistério? E por que é que nós desconhecemos a morte? É muito simples. Porque é um assunto que nós evitamos, não é verdade? A gente sempre evita falar da morte. Ou então, é um assunto que nós não queremos pensar. Nós vamos empurrando. Aí a gente fala assim, quando eu tiver mais velha eu penso sobre isso. Aí eu vejo lá, que eu tenho a minha mãe que tem 93 anos. Ela não quer falar da morte, não. Ela fala, deixa para mais tarde, deixa para depois, né? Então, quer dizer, na verdade, esse medo é um medo normal, mas é simplesmente pelo fato de que nós não conhecemos, porque nós não buscamos conhecer. Então, nós precisamos começar a pensar sobre essa questão da morte. E começar, mais do que pensar, nós precisamos começar a estudar esse fenômeno natural. E por que nós chamamos a morte de fenômeno natural? É um fenômeno porque é um evento que ocorre em toda a natureza orgânica. E ele é natural por quê? Porque ocorre na natureza, não é? É um evento que ocorre com todos nós, independente da nossa vontade. Por isso que é um fenômeno. Queremos ou não, a morte um dia nos pega, cedo ou tarde. E também é um fenômeno, e é natural, por quê? Porque ocorre em toda a natureza orgânica. Animais, vegetais e os homens, todos eles nascem, crescem, reproduzem e morrem. Isso faz parte da natureza orgânica. Então não adianta nós queremos fugir dessa situação. Aliás, quanto mais fugimos de assuntos que nós imaginamos que não são devidos, mais nós sofremos. Por quê? Porque sempre tem um momento em que nós pensamos sobre ele. Então nós estudamos os 3 estágios naturais, né, do fenômeno morte, que são os 3 primeiros: o nascer, o crescer e o reproduzir. Esses 3 nós já estamos catedrados, né? A biologia, a ciência está aí, e quando a gente quer, o Google vai lá e mostra várias questões que envolvem esses 3 estágios. Então, por que a gente não estuda esse 4º estágio, que é o morrer? Porque nós precisamos primeiro vencer o medo. Porque essa falta de vontade de nós estarmos falando sobre a morte é o medo que nós temos dela.
O medo daquilo que nós achamos que é o desconhecido, sendo que hoje a doutrina espírita e muitas outras, e a filosofia já vem falando para nós há muito tempo, que o desconhecido é somente aquilo que a gente não conhece. A partir do momento em que nós nos interessamos, deixa de ser abstrato e se torna concreto, pelo menos aqui dentro da nossa inteligência e daquilo que a gente pode perceber. E também precisamos vencer o preconceito. Então, toda vez, principalmente nós espíritas, que mesmo não querendo, a gente fala, né, sobre a morte, né? Então, as pessoas falam, ai, credo, não fala sobre isso, está chamando a morte? Quando você fala sobre isso, você está chamando ela. Então, é um preconceito que já vem de muito tempo e que nós precisamos vencer. Então, nós precisamos falar sobre a morte, porque a morte, não sei se vocês sabem ou se vocês já perceberam, é a única certeza que nós temos na vida. Não se tem a certeza se vai nascer, não se tem a certeza que você vai crescer, que você vai reproduzir, mas a certeza da morte, uma vez que você nasceu, essa é clara e não tem como fugir. Então só nos resta estudar. Mas não adianta nós estudarmos cheio de receio, já tendo várias ideias sobre ideias difíceis, ideias preconceituosas dentro de nós. Por isso, os espíritos e Allan Kardec vêm em nosso socorro nesse capítulo, para que a gente possa se esclarecer quanto a esse fenômeno natural. Esse título, A Alma Após a Morte, ele está lá no livro 2 do Livro dos Espíritos e está no capítulo 3, que fala sobre o retorno da vida corpórea à vida espiritual. Então é a saída, estamos aqui encarnados e é a hora em que nós retornamos à vida espiritual. E nós recomendamos que quando sairmos daqui, nós possamos, para abranger mais, para esclarecer ainda mais aquilo que nós vamos falar hoje, que a gente possa ler o capítulo inteiro. Está lá, claro, como todos os assuntos que o Espiritismo trata, e que pode trazer subsídios para nós, para que a gente possa enfrentar esse fenômeno com um pouco mais de naturalidade. Então, lá, nessa parte, na primeira pergunta, a 149, Allan Kardec, sem cerimônia, já lá na primeira pergunta, Allan Kardec ele questiona o seguinte aos espíritos. Allan Kardec perguntando: em que se transforma a alma no instante da morte? Olha só que pergunta direta, né? Não deixa a gente fazer um rodeio. Em que se transforma a alma no instante da morte? E aí os espíritos são mais sem cerimônia ainda e respondem: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ele havia deixado temporariamente. Aí a gente pensa assim, né? Só pegando essa pergunta e essa resposta, a gente fala assim: puxa vida, mas tá parecendo uma resposta redundante, né? Ele fala assim: no que se transforma a alma, ele fala: se transforma em espírito. Poxa, mas não é uma coisa redundante? Alma e espírito não é a mesma coisa? Então, mas se nós não pegarmos perguntas aleatórias do livro dos espíritos, aliás todos, mas estamos falando especificamente do livro dos espíritos, se nós não pegarmos perguntas aleatórias, mas muito ao contrário, para que a gente possa aprender de verdade, se esclarecer, nós formos lá desde a introdução, nós vamos ver que lá na introdução do Livro dos Espíritos, essa introdução chama Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita. Então é algo que a gente não vai poder se furtar, porque lá ele coloca várias questões, várias coisas, maneiras que a gente pode estar estudando e que vai facilitar a nossa vida e a nossa compreensão. Então vão lá e aí nós vamos ver que lá nessa parte dessa introdução tem uma longa dissertação.
os espíritos falam longamente sobre a importância de entendermos sobre o que nós estamos falando. É muito importante que nós não damos importância a isso. Então, por exemplo, eu chego aqui e hoje o tema da minha palestra é falar sobre manga. E eu estou aqui falando de manga, inclusive que eu gosto muito de manga. Só que manga, ela não tem só um significado. Eu estou falando da manga fruta e vocês estão pensando na manga de camisa. Como é que nós vamos nos entender? Como é que nós vamos nos esclarecer? Quando eu falar eu gosto de manga, você fala, não, eu prefiro uma blusinha mais decotada, ou de manga comprida, sei lá. Não é assim? Então lá, eles têm o cuidado de colocar várias palavras que têm vários significados e que podem causar confusão na hora em que nós formos estudar a doutrina. E a palavra alma é uma delas. Alma, se nós formos pegar na filosofia, na ciência, cada um compreende a palavra alma de uma maneira, cada um conceitua a palavra alma de uma maneira. Mas lá, na introdução, os espíritos definem o que eles querem dizer que é alma para nós. E lá está dizendo assim, que alma é o seguinte, alma é o ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo. Então, é dessa alma que os espíritos estão falando. Então, quando nós vemos essa definição de alma, a alma é o ser imaterial e individual que existe em nós e sobrevive ao corpo com a morte, depois da morte do corpo. Então, nós vamos entender que lá os espíritos estão definindo a alma para que nós possamos entender. Quando eles falam alma, é o espírito encarnado que tem o seu corpo físico. Quando eles tratam de espírito, eles estão falando do espírito que já não tem mais o seu corpo físico e está no mundo espiritual. Olha que coisa importante essa definição deles, porque senão a gente acha, puxa vida, o espírito fala e não fala nada. E, no entanto, eles estão falando tudo e nos esclarecendo muito bem. Então, hoje nós já sabemos, quando estamos falando de alma, estamos falando de um espírito que está encarnado, porque tem o seu corpo físico. Quando estamos falando de espírito, é porque nós estamos falando do espírito que já está no plano espiritual sem o seu corpo físico. Mas uma coisa muito importante que os espíritos também nos alertam, palavras são palavras. E nós não devemos nos apegar a ela, porque se apegar à palavra é nós causarmos transtornos, é nós causarmos discórdias, porque há quem trate, até palestrantes que falam alma querendo falar de espírito. E isso muda alguma coisa? Não, não muda. Se eu conheço, se eu sei, então não vai mudar em nada. Então, que a gente não use essa questão de entender a definição das palavras para fazer discórdia. Aliás, o mundo está como está porque nós não conseguimos nos entender diante das palavras que nós temos e que são poucas para que a gente possa se entender. Mas voltando, então, é um momento, então, quando ele dá essa resposta, fala que o espírito que a alma volta a ser espírito, então é o momento em que a alma se liberta. Porque apesar de nós termos tanto medo da morte, na hora em que nós deixamos o nosso corpo físico, é uma libertação. Não para nós que estamos aqui pensando, usando o nosso corpo físico, estamos apegados às coisas materiais. Não para ir, não nesse momento em que nós não sabemos ou não queremos saber que a vida continua. Mas na hora em que nós nos libertamos, nós temos a certeza, realmente é uma libertação. E aí o que ele quer dizer quando fala retorna ao mundo dos espíritos? Ou seja, quando ele fala mundo, nós estamos no mundo material, aqui com o nosso corpo físico. Quando deixamos
a nossa alma deixa esse estado, né, de material, nós voltamos ao mundo dos espíritos, que eles também dão o nome de mundo normal primitivo. Por quê? Porque é o verdadeiro mundo, apesar de nós não aceitarmos pelo nosso apego. Nós falamos, não consigo me imaginar, não quero nem saber o que vai ser de mim depois que eu sair daqui. Vamos continuar os mesmos de sempre e muito melhores se quisermos, como vamos ver adiante. E é o verdadeiro mundo do espírito. Por quê? Porque é o mundo onde nós fomos criados. Dá a impressão, quando nós não estudamos, de que nós fomos criados aqui, né, no planeta nosso, afinal somos tão apegados a ele, mas não. Nós somos criados no mundo espiritual. E é lá que vem a nossa essência, a verdadeira essência do que nós somos. Sabe esse cansaço que nós sentimos muitas vezes da vida material e que a gente não compreende o que é? A gente sempre relaciona esse cansaço com a vontade de ter um outro tipo de vida, de ter dinheiro, de ter o carro, de ter não sei o quê. Nada disso é real. São ilusões nossas, porque na verdade nós, quando nos entristecemos e nos cansamos do mundo material, é que a nossa essência é espiritual. E nós, sem nem ao menos percebermos, sentimos falta disso, dessa essência espiritual que nós não deixamos fluir aqui no mundo material, mas que podemos e devemos deixar. O mundo material, ele nos cansa, por quê? Porque ele é temporário, ele é transitório. Nada é constante. Nós fazemos um plano, nós temos isso, nós temos aquilo. Daqui a pouco, com algum evento, alguma coisa que ocorre, pronto, não temos mais nada. As coisas, elas acontecem à nossa revelia. Apesar de ter tantas pessoas, e às vezes até nós, achamos que estamos dominando uma situação, que aquilo é nosso, e hoje nós estamos vendo isso muito claro nas nações, né, nos dirigentes de nações, essa questão de achar que o mundo é de cada um deles, né? Então, daqui a pouco acontece algo e nós vemos que está além de nós. E tudo isso nos cansa, porque nós corremos atrás de grandes ou pequenas coisas e nunca alcançamos. Porque aquilo que nós queremos está em nós mesmos. E esse mundo, ele é transitório, mas também é um mundo onde nós temos a oportunidade de experienciar, de aprender as coisas. Então, cada vez que nós retornamos aqui para o mundo material, que nós reencarnamos, é uma oportunidade que nós temos. Na maioria das vezes nós não vemos assim, né? A gente fala assim, eu não pedi para vir para esse mundo. Ai, que droga de vida. Ai, que isso. Só que nós esquecemos, né? Nós não temos a sensibilidade de perceber que quem buscou tudo isso que nós temos somos nós mesmos. Então, quem pediu para reencarnar, como diz os espíritos, pedimos não, imploramos, né, para reencarnar, para ter mais uma oportunidade, fomos nós mesmos. Quem delineou a nossa vida fomos nós mesmos. Quem fez aquele esboço. Agora, quem realmente comanda a nossa vida depois de encarnados, somos nós mesmos. Lá na espiritualidade, nós fazemos um esboço das coisas mais importantes que possam acontecer, mas o dia a dia, as decisões que têm que ser tomadas, elas são tomadas por nós mesmos aqui. E é isso que define sempre a nossa felicidade ou a nossa infelicidade. Nunca é o outro, nunca é Deus, sempre seremos nós. Porque Deus, além de nos dar a oportunidade da reencarnação, Ele também nos dá o livre-arbítrio, que apesar de não parecer, nós é que fazemos as nossas escolhas. E às vezes a gente fala assim, mas eu não tenho essa oportunidade. Eu vivo em função do meu filho, do meu marido. Sim, tem coisas que a gente vive, mas existem determinadas coisas, as determinantes mesmo, atitudes que podemos tomar diante de pessoas que estão ali no nosso caminho e não tem como nós tirarmos ela do nosso caminho,
Isso depende de mim. Como é que eu vou agir em relação ao outro? Então, a questão não é trazer pessoas ter essa ou aquela profissão. O livre-arbítrio está determinando o que eu posso fazer diante dessa ou daquela situação. Se surge um problema na minha vida, eu tenho 2 caminhos. Ou eu pego esse problema, olho bem para ele, vejo todas as possibilidades e resolvo, ou eu posso ficar chorando, dizendo que a culpa é do meu pai, da minha mãe, do governo, de fulano, da minha esposa, do meu filho. Isso sim é que determina o nosso livre-arbítrio. O que você faz da sua vida, não da vida dos outros. Então, quando Então, essa vinda, cada vez que nós reencarnamos aqui no planeta, nós estamos tendo oportunidades de aprender e de experienciar. E quando nós retornamos para a vida espiritual, então nascemos, crescemos, vivemos, tomamos as nossas atitudes e chega uma hora em que nós vamos para o 4º estágio, que é retornar para o mundo espiritual. Então, quando nós retornamos ao mundo espiritual, não achemos que nós perdemos alguma coisa ou que nós magicamente nos tornamos em outra pessoa. Que é assim, né? A gente fala assim, não, eu só vou pensar na morte na hora que eu morrer. Porque daí dá a impressão que nós vamos nos tornar outra pessoa e aí nós vamos poder pensar sobre aquilo de outra maneira. Não, nós mantemos a nossa individualidade. Continuamos sendo exatamente como fomos. Então, nós não vamos levar os problemas cotidianos, nós não vamos levar o IPVA, nós não vamos levar todas as dívidas que nós temos, mas nós vamos levar todos os sentimentos que nós carregamos diante de todas essas questões que nós tínhamos aqui para resolver. Questões problemáticas e questões felizes. Então, o carnê nós não vamos levar. Mas como é que nós encaramos, por exemplo, o carnê do IPVA na nossa vida? Ou do IPTU na nossa vida? Com revolta, com raiva? O carnê nós não vamos levar. Mas a raiva, o sentimento de injustiça, tudo isso nós levaremos. Então, nada vai mudar nas questões que nós somos internamente. Mas a natureza, ela jamais dá saltos. E nada que acontece, que é um fenômeno natural, não existe uma coisa, sair daqui para ir para ali. Então, nós temos que entender que nós não vamos sair de um mundo material, como é o nosso, e vamos para um mundo essencialmente espiritual. Claro que não, porque tudo é um processo. Para que a gente possa entrar em mundos essencialmente espirituais, nós precisamos passar por um processo. Por isso, nós mantemos um corpo ainda, que não é mais esse corpo físico, esse corpo de carne, mas é um corpo que os espíritos chamam de corpo espiritual, e que eles dão também o nome de perispírito, que é de uma matéria muito sutil, mas que é feita de uma matéria daqui da atmosfera. É um fluido, né? Feito da matéria aqui do nosso planeta, no caso de nós que estamos encarnados aqui. Esse é o corpo que nós usamos. E esse perispírito, ele é sutil, esse corpo que nós teremos, né? É sutil, ele é imaterial, e é também maleável e moldável. Então, é esse corpo que nós teremos, e ele vai manter a nossa individualidade física, né, no caso, que nós temos tanta importância de nos vermos uns aos outros, ele vai manter a mesma aparência que nós tivemos na nossa última encarnação. Então, quando nós falamos, né, um médium, um vidente, fala, eu vi um espírito, na verdade, ele viu o corpo espiritual daquele espírito, ele viu o perispírito daquele espírito, né? Então, os espíritos também falam, né, que Allan Kardec pergunta, sobre as coisas, se a gente leva alguma coisa daqui do planeta. E os espíritos falam que quanto às coisas materiais,
nós não vamos levar nada. Como nós podemos constatar? Por mais rico que uma pessoa seja, por mais dinheiro, por mais poder que ela possa ter, quem leva alguma coisa na hora que parte daqui do planeta? Ninguém. Tudo fica para ser herdado, para ser dividido e para ter confusão, na verdade, né? Depois que a pessoa se vai. Então, daí a necessidade que nós temos do desapego, que nós não conseguimos compreender. Então, desapego é aquela situação em que eu preciso ter só um sapatinho. É aquela situação em que eu não posso ter um carro bom, um carro zero. Então, isso é desapego? Então eu tenho que ser pobrinho? Não, claro que não. Estamos num mundo material, um mundo da era da tecnologia, onde, graças a Deus, nós temos todas as oportunidades de termos uma vida boa, de termos conforto. Quando os Espíritos nos falam sobre o desapego, é nós termos o quanto de dinheiro que tivermos, mas nós não acharmos que a vida é só aquilo. E que esse dinheiro, isso que nós temos, a notoriedade, seja o que for, ela sirva só para nós. Que a gente possa também usar em prol dos outros. Usar para nós também. O que tem ter uma boa casa, ter casa com piscina, ter isso? Não roubei, não matei, trabalho para isso, faz parte. Aliás, a lei do trabalho é uma lei natural, de tão importante que ela é. Porque é assim que nós conseguiremos coisas que vão suprir as nossas necessidades. Então não tem nada demais. O problema é o apego que nós temos com as coisas. Tanto apego material quanto apego emocional. Como nós falamos, no momento da morte, ele é um momento pessoal e intransferível. Chegou a nossa hora, não tem quem faça ao contrário. Nem mesmo a medicina, que nós falamos, mas a medicina tá evoluída e tá super, né, tá à frente, porque ressuscita qualquer um. Não ressuscita. Chegou a nossa hora. Porque senão nós teríamos aí pessoas riquíssimas que estariam fazendo pelo menos uns 300 anos já entre nós. E nós não vemos assim. Vai embora crianças, adultos e idosos e nós não podemos fazer nada quanto a isso. Então, o apego às pessoas também é muito prejudicial. Quando nós falamos, a minha vida depende do meu marido, ou da minha esposa, ou do meu filho, nós estamos nos apegando como numa tábua de salvação àquele que não vai poder fazer nada por nós quando chegar a hora dele ou a nossa hora. Então, que possamos compreender esse fenômeno natural para que a gente possa aprender a se desapegar. Amar, sim. Chorar, com certeza. Porque nós ainda somos muito apegados a isso, ao físico, à sensação de estar junto às pessoas. Isso é natural. Mas o que nós não podemos é nos desesperar. É chegar na hora em que nós estamos no velório, sendo que hoje em dia, né, os cemitérios têm 4, 5, 6 salas de velório, e chorar em cima daquele que nós amamos e dizer, por que Deus comigo? Sendo que tem mais 4, 5, 6 velórios ali também, pessoas que também consideram que perderam os seus entes queridos. Então, que a gente tenha compreensão, que a gente tenha saudades, isso é ótimo. Quem é que não gosta? Quando a gente vai viajar e a pessoa liga para eu estava com uma saudade de você, não dá um alento no coração, não é gostoso? Pois então, é assim que nós vamos nos sentir também quando nós formos para o mundo espiritual. Quando alguém se lembrar de nós com carinho, falar, puxa vida, a Laura era uma pessoa bacana, eu gostava dela. Assim como eu também vou sentir, quando eu falo, graças a Deus a Laura se foi, vou sentir um mal-estar. Então a gente sente o bem-estar e o mal-estar com o sentimento que o outro emana para nós. Ainda mais fortemente do que quando estamos encarnados. Porque quando nós estamos encarnados, nós estamos revestidos desse corpo físico, que de tão denso que ele é como se fosse uma couraça para nós, para que a gente sinta os fluidos que os outros nos mandam. Mas quando nós estamos com o nosso corpo perispiritual, nós somos muito mais sensíveis. Daí a necessidade
necessidade de nós aprendermos a respeitar também aqueles que se foram, na hora em que nós estamos num velório, na hora em que nós estamos pensando nessa pessoa. Se é para pensar mal, se é para falar besteira, então vamos desanuviar, ou vamos pegar um livro para ler, vai ser muito melhor. Ou então não vamos no velório daquela pessoa, porque a pessoa sente sim, porque nós continuamos com os nossos sentimentos da mesma maneira. Então, nós vamos também, a única coisa que ele diz que nós vamos nos ter a lembrança é dos afetos e dos desafetos e o desejo que nós temos de ir para um mundo melhor. E fora isso, todas as aquisições que nós fizermos, intelectuais e morais, nos acompanham. Então, se eu estudei, seja o que for, seja profissionalmente ou através de uma religião, tudo isso é aquisição minha e eu jamais perderei. Por que será que quando nós estamos, às vezes, vamos começar a fazer alguma coisa, a gente fala assim, puxa vida, é tão fácil, parece que eu já sei fazer isso há tanto tempo e eu comecei a fazer agora. Por que será que é isso? Porque nós já aprendemos em algum momento e hoje nós só estamos refazendo, dando continuidade àquilo que nós fazemos. Isso intelectualmente e moralmente. Por que será que determinadas coisas, algumas virtudes, são mais fáceis, já estão em mim? E outras eu tenho muita dificuldade, eu tenho que trabalhar demais. Eu trabalho e aquela imperfeição está sempre junto comigo. Porque já existe em mim, porque eu já venho trabalhando, se for uma virtude, eu já venho trabalhando ela há muito tempo. Então, para mim é fácil. Por isso que às vezes a gente fala assim para o outro, por exemplo, os vícios. Eu não fumo. Então eu falo assim, fulano, você fuma? Para de fumar, é tão fácil. Fácil para mim, que provavelmente já devo ter fumado uma vez, mas já passei por isso, acabou. Aí um dia essa pessoa que estava fumando me vê fazendo fofoca. Ela fala, fulano, você faz fofoca? Nossa, para com isso, porque, nossa, não tem sentido. Eu não faço fofoca. Por quê? Porque a pessoa que fuma já trabalhou a fofoca, ela não é fofoqueira, mas é fumante. Eu não sou fumante, mas sou fofoqueira. Então é assim que funciona. Por isso que a gente vive julgando as pessoas e as pessoas nos julgando, porque tem coisas que nós já aprendemos e tem coisas que outras pessoas também. E que a gente deve aprender a aproveitar mais a nossa vida material que nós estamos aqui vivendo, porque é um aprendizado constante, todos os momentos. Então, se todo estudante ficar na sala de aula pensando, ai, eu não sei, ai, eu não consigo, ai, fulano sabe mais do que eu, tem mais oportunidade que eu, quando é que esse aluno vai se formar? É o nosso caso. Se todas as vezes que nós encarnarmos ou dando continuidade a essa encarnação que nós temos, nós não corrermos atrás e realmente abraçarmos a nossa vida, não a do nosso filho, não a do marido, não a do vizinho, a nossa vida, e fizermos jus ao livre-arbítrio que nós temos na hora de resolver as nossas questões, pegar e resolver de verdade, quem é que vai fazer por nós? Como é que nós chegaremos lá no mundo espiritual? E na hora em que nós temos essas informações, aí nós vamos vendo como é que os ensinamentos do nosso Mestre Jesus se tornam fáceis e dão luz aos ensinamentos dele. Como esse, por exemplo, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões assaltam e roubam, mas ajunta tesouros no céu, ou seja, na vida espiritual, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não assaltam nem roubam, porque onde estiver o vosso coração, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Então, essas palavras de Jesus não têm sentido se não houver essa continuidade da vida. Porque como é que a gente pode, num mundo, por exemplo, como estamos hoje, conturbado, que na verdade nós sabemos que não é conturbado,
é um caos organizado, porque estamos passando de uma fase para outra. Então, nós vamos vendo que essas palavras de Jesus têm sentido. Vale a pena nós investirmos mais no nosso coração, nós deixarmos de achar que nós somos bobos, que nós somos trouxas diante do governo, das pessoas. Vale a pena a gente realmente buscar fazer o bem para o outro, porque assim nós estamos entesourando, não dinheiro, porque ele vai passar e nós vamos ter que deixá-lo aqui, mas nós vamos estar entesourando na nossa vida e no nosso coração. E isso nós não estamos falando de religião e nem de beatitude, nós estamos falando de viver a vida como ela é, com as suas alegrias e as suas tristezas, mas sempre com o coração cheio de esperança de que amanhã vai ser um dia melhor, porque sempre é, se nós quisermos. Bom dia a todos, que nós possamos absorver todos esses conhecimentos que os Espíritos trazem para nós, e que a gente possa levar para a nossa vida, para que a gente possa ser mais feliz, mais tranquilo e não ter medo mais de voltar para o mundo normal primitivo, que é onde nós nos sentimos libertos verdadeiramente, dependendo daquilo que nós fizermos com o nosso livre-arbítrio. Bom dia a todos.